Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. No programa de hoje, nós conversamos com Sebastião Garcia Júnior, que é diretor do CITIG, Centro de Inovação Tecnológica Innovation Guarulhos. Ele também é diretor da Liga Universitária do FIRA Brasil, que é uma competição nacional de robótica. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Sebastião Garcia. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, e participar desse programa que, particularmente, eu acompanho ele, né, como guarulhense, e dizer que é uma possibilidade ímpar poder compartilhar aí tudo que nós fazemos no Centro de Inovação, do FIRA, dentro das outras atividades aí que eu exerço no município de Guarulhos. Super legal. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a sua vida, né? Você Sim. fez engenharia mecatrônica, aqui mesmo em Guarulhos. E eu queria que você contasse para a gente o que levou você para essa área que lida tanto com tecnologia, com inovação, né? Qual foi o motivo, a motivação? Olha, a minha formação profissional, ela começa em Guarulhos em 1990, quando eu estudei no Senai, né, Hermenegildo Campos de Almeida, aqui em Guarulhos. Na época, né, como garoto com 14 anos, era uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho com uma profissão, né, com um curso profissionalizante. E aí eu fiz, em 1990, o curso de reparador de equipamentos eletrônicos no Senai, e já trabalhando na indústria, né, iniciei minha profissão nessa carreira técnica de automação, de mecatrônica, mecânica, elétrica. Também me formei em técnico em eletrônica no Colégio Elite, também em Guarulhos, né? E sempre exercendo a função na área da indústria, a função na área de tecnologia. E aí me formei em engenharia mecatrônica, engenharia de automação e controle, no Centro Universitário ENIAC, lá no finalzinho ali de 2009, 2010, e sempre atuando em indústrias da área de mecatrônica, né, automação, mecânica, que é uma área extremamente procurada, né, porque a gente imagina que tudo que tem relação com tecnologia, com informática, com robótica, precisa de mecatrônica, precisa de automação, e as indústrias hoje, né, estão usando muito, né, muita tecnologia e necessitam muito desses profissionais. Então, a minha carreira ela veio de 1990 até hoje, né, atuando nessa área de tecnologia, nessa área de automação, de mecatrônica, e aí eu acabei fazendo algumas formações multidisciplinares na área de engenharia, mestrado, enfim, e contribuindo aí, né, hoje, com mais de 32 anos de carreira, contribuindo aí com o nosso município, né, entregando um pouquinho daquilo que eu consegui absorver na minha formação como guarulhense e em Guarulhos. Mas rolava, assim, aquela curiosidade, quando mais jovem, de desmontar, por exemplo, equipamentos? Era assim? Foi assim esse começo, né, de entrada nessa área de tecnologia? Já tinha um interesse? Eu quebrei muito brinquedo meu, né? Então, na década de 90, os brinquedos, né, já tinha alguns brinquedos, no começo, né, final de 80, 90, tinha alguns brinquedos que tinham algumas partes eletrônicas e tal, e eu sempre essa curiosidade, né? Na verdade, é assim, a gente sempre tem a curiosidade de entender como as coisas funcionam, e essa curiosidade nos leva atrás da busca pelo conhecimento, né? Então, você desmonta um brinquedo ali, você fica com uma curiosidade para ver como algo funciona, e a mecatrônica traz isso. Então, essa curiosidade que você mesma citou, me levou aí a seguir, né, nessa profissão, que realmente ela explica exatamente como as coisas funcionam, e tem muito a ver com essa coisa que iniciou lá na infância, né, de montar, desmontar, como é que funciona, essa curiosidade que me trouxe a essa profissão que eu exerço hoje.
E quando a gente pensa nessa área de engenharia, de mecatrônica, qual que era, né, quando você começou, a capacidade de capacitação de Guarulhos para essa área? Porque tem muita empresa, né? Tinha até mais no passado, né? A gente passa aí por um processo de redução, mas como que era essa capacidade, né? Era fácil de você entrar no curso? E como é que está hoje em dia? Antigamente, né, quando eu iniciei, era bem complicado. Você tinha poucas possibilidades, né? Então, você tinha, em Guarulhos, você tinha alguns colégios técnicos, como o Elite, na década de 90, o Colégio Progresso, até o próprio ENIAC, que era o colégio ENIAC, né? E era muito concorrido. O Senai, por exemplo, naquela época era muito concorrido. E a gente tinha poucas oportunidades. E a gente tinha que se esforçar muito para conseguir entrar, né, nesses cursos de capacitação, e sempre teve, e em Guarulhos, o Parque Industrial de Guarulhos sempre teve muitas indústrias, né? Nós temos indústrias da área têxtil, indústria da área, né, farmacêutica, metal mecânica, dentre outras. Então, existia uma demanda profissional por profissionais da área, só que a formação nessa época ela era escassa, porque tinham poucas escolas. Hoje não, hoje a gente vive uma realidade diferente no nosso município. Hoje nós temos aí algumas universidades, temos o Instituto Federal, temos uma FATEC, temos o próprio Senai. Então a gente tem aí condições de formação muito mais abrangentes do que a gente tinha nessa época. Isso traz mais oportunidades para o município. Agora, falando do CITIG, né, que é o Centro de Inovação Tecnológica e Innovation Guarulhos, ele foi criado em 2017, ou seja, ele tem 5 aninhos, mas a gente já viu que já desenvolveu vários projetos. Você podia contar para a gente o que vocês desenvolveram de projetos de lá para cá, né, de 2017 até agora, 2022, ainda que no meio da pandemia, né? Sim. O Centro de Inovação Tecnológica de Guarulhos, ele veio para agregar ao município, trazer ao município a possibilidade de desenvolver tecnologia. Então, nós somos um centro de inovação credenciados no Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, o Sistema SPI, e nós fazemos a conexão entre a academia, a sociedade e as empresas. A gente entende os problemas que a sociedade tem, que as empresas têm, e trazemos isso no contexto de pesquisa e desenvolvimento. Nessa esteira, o Centro de Inovação vem desenvolvendo grandes soluções para o município. Como, por exemplo, na pandemia, nós começamos a fabricar face shields, aquelas máscaras de proteção, e fabricamos e doamos mais de 13 mil para o município inteiro, para as UPAs, para os hospitais, para os postos de saúde, para a proteção dos profissionais da saúde que necessitavam, né, nessa situação da pandemia, estar protegido. Além disso, nós desenvolvemos projetos voltados a cidades inteligentes, nós desenvolvemos projetos voltados à sustentabilidade. Tem um projeto nosso da Horta 4.0 que é bem interessante, que eu não posso falar muito ainda porque a gente está em fase de implantação, mas traz sustentabilidade, traz segurança alimentar. É um projeto muito interessante que a gente desenvolveu através do centro. Então, mas a gente atuou muito na pandemia, em paralelo com os órgãos de saúde do município. Isso aí foi um ganho tremendo que os nossos pesquisadores conseguiram devolver para o município. Vocês criaram até um conector para ventilação mecânica, né? Uma caixa também. Criamos um aerobox. O aerobox é para fazer a intubação e destubação do paciente sem a aspersão daquele aerossol, né, contaminante do Covid na época. Criamos conexões de derivação dupla para você poder usar o respirador para 2 pacientes. E sempre isso em conjunto com os profissionais da saúde do município. Então, foram várias soluções que foram criadas, né? Depois o pessoal pode acompanhar o Instagram do CITIG, voltadas à pandemia. Mas isso só foi possível porque o Centro de Inovação, ele é voltado
a desenvolver soluções tecnológicas para o município. Então, os profissionais do município, como um todo, saúde, tecnologia, aproximaram do Centro de Inovação e, juntos, desenvolvemos várias soluções aí que, com certeza, fizeram a diferença para o nosso município, quando nós estávamos em plena pandemia. E vocês também têm atuação na construção de satélites, né? Tem o grupo, a equipe CIASat, que também já colocou em órbita, né, o satélite. Sim. Explica para a gente o que é esse projeto. São nanosatélites, né? Primeiramente, nós participamos da Olimpíada Brasileira de Satélite, aonde nós ficamos entre as 6 melhores equipes do Brasil, e é feito o lançamento do satélite, e o satélite tem que funcionar, né? Então, nós conseguimos aí lançar, o satélite ser lançado, né? Mas o lançamento não fomos nós que fizemos, nós desenvolvemos o satélite. E agora, em 2023, nós vamos participar do upgrade do desenvolvimento desse satélite, para ver se a gente consegue aí estar integrando a equipe brasileira, né, de alunos que possam ser selecionados para ser lançado pela Estação Espacial. Então, é um objetivo aí que a gente está pleiteando para 2023. E que tipo de informações esse satélite traz aqui para a gente, para a Terra, né? Já que ele está... São 35 quilômetros de altitude? Quilômetros de altura. É bem alto. 3 vezes mais do que um avião comercial voa, né? O satélite que nós desenvolvemos, ele tem o objetivo como monitorar a pluma vulcânica. Então, quando você tem erupção vulcânica, ele gera uma poeira muito fina, que fica transitando muito alto ali, né, no limite da atmosfera. E essa pluma vulcânica, ela afeta os motores da aviação. Então, ela tem um fator que prejudicial aos motores. Então, esse satélite ele faz esse monitoramento para entender aonde essa pluma está e para transferir essa informação aí para o controle de tráfego, controle aéreo, para prevenção de risco de acidente de aeronaves. Agora, quando que ele foi lançado e também qual a expectativa de retorno? Do satélite? Não, o satélite já retornou, né? Ele foi lançado, foi avaliado, foi lançado por balão meteorológico, né? Ele foi lançado, foi avaliado os dados e ele já retornou. Agora, com o que nós aprendemos com esse lançamento, é o upgrade que nós vamos fazer para 2023, para ele ver se ele consegue pegar carona aí no lançador para a Estação Internacional Espacial. Aí. E vocês também têm ali uma central meteorológica no centro de Guarulhos, né? Um centro meteorológico. Sim. Informações que ele coleta aqui para a cidade. Nós temos uma estação meteorológica aqui em cima do prédio no ENIAC. Essa estação ela foi desenvolvida, quando a gente fala no conceito de Smart Cities, a gente precisa ter informações da região que nós estamos. Então, para a gente desenvolver pesquisa e desenvolvimento, a gente precisava dessas informações. Então, nós desenvolvemos uma estação meteorológica e implantamos ela aqui no ENIAC, então a gente consegue ver nível de chuva, né, pluviométrico, velocidade do vento, temperatura, radiação ultravioleta, e esses dados a gente trabalha constantemente nas pesquisas que a gente desenvolve através do nosso núcleo de pesquisa, que está dentro do Centro de Inovação Tecnológica, onde eu tenho doutores que pesquisam para diversas áreas. Por exemplo, dados dessa estação eu utilizo na nossa Horta 4.0. Posso utilizar esses dados para entender a radiação, emissão de índices, né, ultravioleta, dentre outros dados. E vocês enviam também essas informações para outras instituições, né, que lidam aí com meteorologia? Então, a gente compartilha esses dados com a Defesa Civil aqui do município, a gente compartilha esses dados com algumas secretarias do município que precisam dessas informações. Lembrando que é uma informação local, né? Como Guarulhos é muito grande, nós temos várias regiões com microclimas, né? Mas a gente consegue fazer a leitura do microclima onde ela está instalada. Ah, legal. Tem essa aqui que vocês desenvolveram no centro da cidade, tem uma outra estação meteorológica também no aeroporto de Guarulhos. No aeroporto de Guarulhos, exatamente, que é um outro microclima bem diferente. É verdade.
Bom, a gente vai continuar nossa conversa mais no segundo bloco. Você que está acompanhando o programa, não sai daí, porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto Sebastião Garcia Júnior, que é diretor do CITIG, Centro de Inovação Tecnológica Innovation Guarulhos, e é também diretor da Liga Universitária do FIRA Brasil, que é um campeonato nacional de robótica. Professora, a gente estava falando sobre os projetos, né, do CITIG, tem mais um que eu achei bem interessante, que eu acho que a gente vai precisar de algumas explicações para entender ele melhor, que o CITIG ele trouxe para o Brasil a primeira planta da indústria 4.0. Primeira coisa, o que é essa indústria 4.0? É assim, nós estamos em plena quarta revolução tecnológica, né? Então, para explicar de uma forma para que todos entendam, a quarta revolução, a humanidade vem evoluindo, né? Da primeira revolução tecnológica, que foi a máquina ao vapor, a segunda revolução tecnológica, que foi a possibilidade da eletrificação de processos, a terceira revolução tecnológica, que foi trazer a parte de controle de computadores para os processos de fabricação, e a quarta revolução é a integração de todas as tecnologias que nós possuímos hoje. Então, a gente tem a possibilidade de controlar algo a qualquer tempo, em qualquer lugar, virtualizar um processo, trabalhar com inteligência virtual, com computação cloud computer, computação na nuvem, com internet das coisas, dentre outras, né? Então, ter todas as tecnologias integradas é a quarta revolução, né? Na verdade, a integração de todas elas. Então, nós trouxemos uma planta de indústria 4.0 da Alemanha, né, da Festo, empresa Festo alemã, para o Centro de Inovação, para que a gente pudesse desenvolver tecnologia para o município, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Centro de Inovação está situado dentro do Centro Universitário INIAC. Então, os cursos da universidade passam por aplicações de tecnologias 4.0, que é o que a gente chama. Então, é a possibilidade de a gente trazer para o município tecnologia, as indústrias poderem estar usufruindo desse conhecimento que a gente desenvolve em conjunto, tanto com alunos, com a universidade, tanto quanto as indústrias. E de 19 para cá, né, o que já foi implantado utilizando esse conceito de tecnologia? Então, a gente teve a possibilidade de qualificar vários profissionais da indústria, né, fazer o upgrade tecnológico. A gente teve a oportunidade de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, apoio a algumas indústrias da região, como recentemente nós apoiamos uma indústria, né, uma empresa de engenharia do município, a DME Engenharia, a desenvolver uma solução para um AGV, que é um veículo autônomo, que trabalha de forma autônoma, retirando e colocando material em prateleiras num centro de distribuição aqui do município. Então, a possibilidade de usar esses conhecimentos para ajudar o desenvolvimento de tecnologia para as indústrias da região é um case fantástico. Ótimo. Você também falou ali, enquanto estava apresentando, né, o que é a indústria 4.0, você falou uma coisa que eu achei interessante. Internet das coisas. O que é isso? IoT, Internet of Things, né? Então, a internet das coisas é a possibilidade de eu ter tudo ao meu redor conectado à internet. Então, por exemplo, veja só, você tem um sensor de presença na sua casa e você está aqui. Passou alguém na frente, seu celular vai apitar, falar, olha, passou alguém lá. Como é que ele fez isso? Porque aquele sensor está conectado na internet, da mesma forma que o seu celular também está, só que eles estão conectados através de um aplicativo, através de um site, enfim, usam protocolos para isso, mas aí é uma coisa mais técnica. Então, é a possibilidade de você ter a noção de tudo o que acontece ao seu meio, né, em qualquer lugar que você estiver. Então, essas informações ficam na internet. Com isso, você consegue ter a real visualização, controle do que está acontecendo ao seu meio. Então, você imagina, o escritório onde você está, se ele tiver com dispositivos de IoT,
você tem a possibilidade de entender, você não estando aí, você estando do outro lado do mundo, tudo que está acontecendo. Então, é trazer a impressão do meio físico para o meio virtual. Parece que a pandemia acabou acelerando um pouco todo esse processo de uso de tecnologia, né, do trabalho à distância. Muita gente teve que trabalhar à distância por conta aí do isolamento social. Deu uma agilizada, então, nesses projetos? Ou então andou mais rápido, né, no caso desse desenvolvimento e do uso, principalmente, dessa tecnologia? Sim, sim. Ela já era muito difundida, só que poucos prestavam atenção nela. Mas a pandemia, o novo normal, né, acelerou o processo porque é necessidade, né? E a gente sabe que a humanidade, na diversidade, ela cresce, né? Então, foi o que aconteceu. Passou a se utilizar mais essas tecnologias, a olhar de fato para elas e entender, poxa, é necessário de fato, não é só algo, não é só uma tendência. E você está corretíssimo. A pandemia acelerou mesmo esse processo. E agora falando de robótica, né? Que você estava explicando para a gente sobre a internet das coisas, e a gente, conforme você foi explicando, eu comecei a imaginar cena de filme mesmo, né? Você consegue controlar tudo à distância, entra em casa, às vezes um comando de voz você já consegue ligar a luz, ou então só a tua presença, né, já aciona, sim, isso já acontece, mas assim, aciona uma série de outras coisas, liga a televisão, liga o ar-condicionado, enfim. Agora vamos falar um pouquinho da robótica, né? Você também tem essa experiência como diretor da Liga Universitária, né, do FIRA Brasil, que é esse Campeonato Nacional de Robótica, e Guarulhos esse ano foi sede, né, da etapa São Paulo, desse campeonato, e também foi sede de algumas finais aí, né, das finais do Campeonato Nacional, né? O que isso significa para a cidade, né? Guarulhos já eleva o patamar dela em relação ao conceito e desenvolvimento de tecnologia? Sim, com certeza. Guarulhos está na rota do FIRA, né? Esse campeonato, FIRA, ele, para fazer uma analogia, o FIRA é o análogo da FIFA para o futebol. O FIRA é a Federação Internacional de Robótica. Nós temos o capítulo Brasil, mas ela tem em vários países do mundo. E nós temos a possibilidade de desenvolver para os nossos alunos, para os jovens, para os pequenos, para os jovens adultos, trabalhar com conceitos práticos de robótica. Então, as competições, as modalidades, elas trazem várias dificuldades onde os alunos têm que desenvolver conceitos de tecnologia, de robótica para resolver esses problemas. Então, vejam só, na etapa nacional que aconteceu aqui em Guarulhos, nós tínhamos 9 estados da federação participando desse campeonato. E é uma oportunidade ímpar para trazer o nome de Guarulhos internacionalmente e nacionalmente. Por exemplo, em agosto agora, o FIRA, né, vai ser na Alemanha, em agosto de 2023. Então, quem se classificou na etapa nacional, quem ganhou, né, vai participar do campeonato na Alemanha, inclusive alunos de Guarulhos estarão lá na Alemanha participando desse campeonato mundial que o FIRA proporcionou que fosse possível a gente estar integrando alunos, tecnologia, robótica no Brasil, e agora a gente vai para fora. Bom, você está falando que vai ter aluno, então, de Guarulhos lá na Alemanha para concorrer aí nesse campeonato, né, na Copa do Mundo de Robótica, né? Isso. E a gente pensando na cidade de Guarulhos, né, a cidade ela tem a segunda maior população do estado de São Paulo, tem um centro de logística imenso e também, né, é uma cidade ali que é sede do maior aeroporto da América do Sul, né? Então, assim, a gente tem uma série de atrativos em termos logísticos mesmo, né? De acesso aí a vários acessos viários e possibilidades de instalação de empresas. Quais são os desafios para que Guarulhos efetivamente seja uma referência no desenvolvimento de tecnologia? O município ele precisa de uma política pública
que trate de tecnologia e inovação. Isso está sendo feito, né? Está em curso aí no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, tocado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, SD7. Então, mas precisam ter mecanismos para que as empresas, as indústrias, possam estar conectadas com as universidades do município, com os profissionais, os professores, alunos, para que a gente consiga pensar juntos o que Guarulhos precisa de desenvolvimento tecnológico, quais são os próximos passos e qual é o caminho que a gente deve tomar. Isso tem que ser feito em conjunto. Alguns passos já foram dados, mas eu acredito que a gente tem muito por fazer, mas é ter políticas públicas que facilitam essa integração. Isso é Olha, crucial. Já há muito tempo eu tenho ouvido falar sobre a necessidade de construção de um parque tecnológico. Eu queria saber se, né, você acabou de dizer que existe um esforço, né, para poder conectar melhor, né, os conhecimentos acadêmicos com as empresas, e eu queria saber se existe aí algum movimento para desenvolver um parque tecnológico aqui na cidade, nesse momento. O município está a caminho disso, né? Nós já temos um centro de inovação, precisamos de uma incubadora, precisamos de alguns outros mecanismos, mas os primeiros passos foram dados, né? Para que a gente tenha um parque tecnológico. Mas o parque tecnológico, ele precisa principalmente dessas políticas e da integração de todos. E estamos caminhando para isso, né? A gente entende que a Secretaria de Ciência e Tecnologia do município e a Prefeitura tem uma vocação para desenvolver o parque tecnológico, mas a gente precisa ter todos envolvidos, né? Não só ações isoladas. Mas eu acredito que muito em breve seremos surpreendidos aí com o nosso parque tecnológico, que é crucial para o desenvolvimento da cidade. E agora, você falando dessa possibilidade de oferecer essa maior conexão, né, da cidade com a tecnologia, e a gente também falou do FIRE, da Copa do Mundo de Robótica, eu queria saber como que Guarulhos, qual que é o desempenho, né, dos nossos estudantes, dos alunos da cidade, tanto no campeonato nacional, quanto também na Copa do Mundo. Qual tem sido esse desempenho? Nós temos aqui o Centro Universitário ENIAC, nós temos alguns cases aqui de campeonatos mundiais, campeonatos nacionais. Os alunos de Guarulhos, eles são equipes a serem batidas nesses campeonatos. A gente tem um rendimento, a gente se dá muito bem, a gente tem muita garra, muita tecnologia, a gente tem muita determinação e conhecimento. Então, os alunos, eles são referência em todos os campeonatos que eles participam. Não importa onde qual, do Instituto Federal, do Senai, aqui do próprio ENIAC, de algumas escolas da região. Então, Guarulhos desenvolve muita tecnologia através, né, dos seus alunos. Porém, eu acredito que foi o que a gente falou, a conexão, né, com a indústria dentro do município, com as instituições de ensino é crucial, porque a gente cada vez mais seja referência como nós somos nesses campeonatos. E o CITIG também tem 5 equipes, né, formadas por alunos de escolas públicas, né, para poder participar do FIRA Brasil. Como é que funciona? O que nós fizemos? Nós apadrinhamos 5 escolas do Instituto da Educação Infantil do município de Guarulhos, para que a gente pudesse incluir essas crianças, né, nesse mundo da robótica de competição. Então, nós patrocinamos com equipamento e treinamento e trouxemos elas para esse mundo. Foi uma experiência ímpar poder fazer essa inclusão. Certo, então, eles também já começam a desenvolver tecnologia olhando lá para frente, né, desde pequenininhos. Desde pequenininho. E é impressionante o quanto eles mandam muito bem, o quanto eles sabem muito de tecnologia, muito mais do que a gente imagina. É só um start. Sabe, o start, você dá aquele start. Sensacional. Você falou que Guarulhos se dá bem, né, também desenvolvendo tecnologia. Tem algum exemplo de algum equipamento, algum material que foi desenvolvido pelas equipes de Guarulhos aí ao longo desses tempos no FIRA Brasil ou também na Copa do Mundo de Robótica?
Nós temos um exemplo de alunos que participaram dessas equipes que desenvolveram uma solução sensacional, que foi um case na FESP da Alemanha. Nós conseguimos fazer com que nossa planta de indústria 4.0 funcionasse por comando de voz com uma integração de uma Alexa. Nós pegamos uma Alexa e integramos ela em uma planta industrial através de um algoritmo de inteligência artificial que nós desenvolvemos. Esse foi um case desenvolvido por alunos, né, dessas equipes, e que virou um case internacional. E só para esclarecer para a gente, o que é uma Alexa? É um assistente virtual, uma inteligência artificial que acaba sendo uma companheira do dia a dia, mas ela é utilizada geralmente na residência, não numa indústria. E nós conseguimos fazer a integração dela numa planta industrial. Agora conta para a gente quais são os projetos do CITIG para o futuro, enfim, que estão ainda em planejamento ou devem sair do forno logo mais. Nós temos a horta 4.0, que ela está quase pronta. Essa horta, um case, um spoiler, ela consegue produzir alimentos de 2 a 3 vezes mais rápido que o normal, ela consegue ser de forma vertical, ela consegue fazer resgate de CO2, de carbono, e trazer segurança alimentar para comunidades carentes. Esse é um exemplo. Para 2023, o Centro de Inovação Tecnológica vai trabalhar fortemente nas questões socioambientais, né? E sociais, claro, né? Para que a gente consiga trazer para o município, ou devolver para o município, tecnologias voltadas à sustentabilidade e àqueles que mais necessitam. Lembrando, né, que o Centro Tecnológico é uma parceria da Prefeitura de Guarulhos com o ENIAC, é isso, né? Isso, com o Centro Universitário ENIAC. Isso aí, então. Olha, Sebastião, passou rápido a nossa entrevista, muito bom saber um pouco mais sobre como que a cidade desenvolve tecnologia, e eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição, convido vocês a vir nos visitar no Centro Universitário ENIAC, o Centro de Inovação Tecnológica, na Rua Força Pública 89, né? Viu? Ficou curioso, quer conhecer de perto? A gente está aberto ao público todos os dias aí, e vai ser muito gratificante receber todos. Que ótimo, muito obrigada. Agradeço também a audiência de você, a sua audiência que acompanhou o programa durante esses 2 blocos. E me despeço desejando a vocês um feliz Natal e que a gente se encontre aí sempre no próximo ano para mais edições do Ponto de Vista.